Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lucimara e estou aqui hoje para uma aula de Língua Portuguesa do 4º e 5º ano. E este ano, então, estaremos aí conversando um pouquinho, trazendo atividades, trazendo coisas bem interessantes. Para nós iniciarmos hoje, como a gente sempre faz com as nossas aulas, a gente começa pelos objetivos. Então, vamos ver o que nós queremos alcançar, o que nós queremos aprender com a nossa aula do dia de hoje. Vamos lá, então? Bom, ler, compreender e interpretar o poema As Cores e as Palavras de Elias José. E compreender o sentido de palavras desconhecidas presentes no poema. Na aula passada, vocês já viram várias coisas sobre o poema com a professora Patrícia. E hoje nós vamos estar dando continuidade a isso. Quem lembra o título do poema que ela trabalhou na aula passada? Alguém está lembrado? Pensem aí. Bem, era O Menino que Descobriu as Palavras, um poema de Cinéias Santos e Gabriel Arcanjo. Neste poema, os autores trabalham com as palavras e com sentimentos, com emoções, dando significado a essas palavras. Então, aqui na tela, a professora escolheu algumas palavras para a gente estar relembrando esse poema. Então, palavra palhaço, natureza, amor, saudade, carinho, vida. E hoje eu trouxe um outro poema para vocês, onde a gente vai continuar um pouquinho falando sobre as palavras. É o poema As Cores e as Palavras de Elias José. Então, a professora vai lá na bancada para apresentar esse poema para vocês e vocês vão acompanhando, tá bom? Bom, então, As Cores e as Palavras de Elias José. Há palavras azuis, céu, encontro, amigo, beleza, sorriso, serenidade. Há palavras brancas, comunhão, véu, voo, pureza, solidão e paz. Há palavras vermelhas, samba, sangue, guerra, futebol, lábios, paixão. Há palavras cinzentas, pesadelo, indiferença, nunca, finados, inverno, poluição. Há palavras amarelas, girassol, lugar, inteligência, poder, luz, sucesso. Há palavras rosadas, vinho, vela, mocidade, namoro, noivado, jardim. Há palavras verdes, mar, mata, esperança, novo, brotação, vida. Há palavras multicoloridas, arco-íris, jardim, lápis, festa,
feriado, floricultura. Bem, este poema que a professora apresentou aqui para vocês, nós vamos ler juntos agora na tela, tá bom? Vamos lá então? Acompanhe aí a leitura. Lembrando que o poema, a gente tem que ler ele com uma certa pouquinho de entonação, para não ficar uma leitura automática, senão perde a poesia dele. Bem, as cores e as palavras de Elias José. Há palavras azuis: céu, encontro, amigo, beleza, sorriso, serenidade. Há palavras brancas: comunhão, véu, voo, pureza, solidão, paz. Há palavras vermelhas: samba, sangue, guerra, futebol, lábios, paixão. Há palavras cinzentas: pesadelo, indiferença, nunca, finados, inverno, poluição. Há palavras amarelas: girassol, lugar, inteligência, poder, luz, sucesso. Há palavras rosadas: vinho, vela, mocidade, namoro, noivado, jardim. Há palavras verdes: mar, mata, esperança, novo, brotação, vida. Há palavras multicoloridas: arco-íris, jardim, lápis, festa, feriado, floricultura. Vejam que quando a gente lê um poema, né, a gente tem que prestar atenção também na pontuação, assim como em qualquer texto. Mas quando eu leio um texto que não é um poema, que é um texto narrativo, é um texto em prosa que a gente fala, a gente pode ler lá assim, né? Por exemplo, a estrofe verde ali, né? Há palavras verdes: mar, mata, esperança, novo, brotação, vida, sem muita entonação. Mas quando isso é um poema, eu coloco, né, a minha voz um pouquinho diferente. Então, há palavras verdes: mar, mata, esperança, novo, brotação, vida, que é uma certa musicalidade do poema. Bem, então vamos conversar um pouquinho, né? Qual é o assunto deste poema? Sobre o que se trata esse poema? Qual é o tema, né, que esse poema nos traz? A professora sempre fala, eu sempre falo assim, e vocês vão ouvir bastante eu falando esse ano, que quando a gente quer saber o tema, o assunto de um texto, a gente precisa olhar no título. O título, ele nos dá uma pista sobre o assunto, às vezes ele nos engana. Mas no caso deste poema aqui, ele nos dá uma pista bem boa, né? Porque o título é As Cores e as Palavras. E o assunto vai ser, né, essa relação, então, das palavras com as cores, né? Então, as palavras estão sendo relacionadas com as cores, né? Cada cor, a partir de cada cor, o autor nos traz palavras que ele, né, acredita que tem aquela cor, que combine com aquela cor, né, e que combinam entre si. Então, né, palavras cinzentas, ele coloca ali poluição, ele coloca o inverno, né? Ah, mas eu gosto de inverno. Para mim, o inverno não é uma palavra cinza, mas o inverno, às vezes, por não ter tantas flores, né, por ser o sol estar, às vezes, um pouco mais apagado, acaba ficando mais cinzento. Então, não que seja assim, né, toda palavra ruim, mas que aí, no caso, ele faz, né, talvez essa comparação aí com a situação do inverno. Bom, você gostou desse poema por quê? Bem, eu gostei, né? Tanto é que eu trouxe ele para a nossa aula de hoje. Agora, o porquê? Então, eu não posso só dizer sim, não. Eu tenho que pensar por que eu gostei ou por que eu não gostei. Então, eu, né, gostei porque ele fala de sentimentos, ele fala de acontecimentos e de elementos que estão presentes na nossa vida, né? Então,
são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Às vezes algumas palavras ali que a gente não gosta, que não são palavras tão agradáveis, né? Situações agradáveis, mas que fazem parte da nossa vida e que a gente precisa disso também para a gente crescer, para a gente aprender, né? Para a gente até ficar mais forte. Bom, aí, esse poema apresenta rimas? Explique. Então, na aula passada, a professora Patrícia falou muito sobre rima, né? E mostrou para vocês, né, essa existência aí de rimas, né, de palavras com sons semelhantes, com sons parecidos, né, que combinem entre si no poema. Nesse poema, a professora trouxe aqui 3 estrofes aqui para a gente olhar essa questão da rima. Então vejam lá, ó, há palavras rosadas: vinho, vela, mocidade, namoro, noivado, jardim. Não temos rimas nessa estrofe. A outra estrofe lá, ó, há palavras verdes: mar, mata, esperança, novo, brotação, vida. Também não temos rima. Então, nossa professora, mas pode um poema sem rima? Pode sim, né? Ele não tem rima, mas o que faz com que ele seja um poema? Ele tem versos, né? Então ele é separado ali, né, em versos, em estrofe, e tem essa certa musicalidade, uma poesia. Quando a gente vai lendo, a gente vai conseguindo, né, sentir isso no poema, pela forma como o autor escreve. Bem, todas as estrofes do poema começam assim: há palavras, né? Há palavras azuis, há palavras verdes. Agora, qual das palavras abaixo poderia substituir o a sem alterar o sentido do texto? Será que eu posso falar surgiram palavras, existem palavras, acabaram palavras? Qual dessas 3 palavras eu posso colocar no lugar do a e a estrofe vai continuar, né, o verso ali, o poema vai continuar com o mesmo sentido? Pensem aí um pouquinho. Muito bem, existem, né? Então, existem palavras. Então, eu posso falar, existem palavras azuis, existem palavras multicoloridas, que eu vou dar o mesmo sentido do que a palavra a, né? Do que o verbo aí a. Bom, agora, de que cor você pintaria? O autor, ele trouxe várias cores e relacionou, né, alguns sentimentos, algumas situações. Agora, se você tivesse que pintar algumas palavras, por exemplo, a saudade. Que cor seria a saudade para você? De que cor você pintaria a saudade? Bom, eu pintaria ela de um lilás, tá? Para mim a saudade é lilás, que faz eu lembrar de coisas que eu gosto, apesar de às vezes, né, trazer um pouquinho de tristeza. A dor. De que cor pintaria a dor? Eu pintaria ela de cinza, né? Ela estaria ali nas palavras assim, que deixaria o meu dia um pouco, né, sem colorido. O amor, qual seria a cor do amor? De que cor você pintaria o amor? Ah, essa eu acho que a maioria das pessoas escolhe a mesma cor, né? O vermelho, né? O mesmo vermelho que fala ali da paixão. A tristeza. A tristeza a gente não gosta muito, ninguém gosta de ficar triste, né? Mas de que cor você pintaria a tristeza? Às vezes a gente precisa de momentos tristes até para valorizar os nossos momentos alegres, né? Então, eu coloquei aqui um marrom, né? Uma cor um pouco mais forte assim, mas para mim seria marrom, né? Mas e você? Que cor você pintaria? E a preguiça, né? Agora a gente está tanto tempo sem aula, mas ainda tem gente que às vezes está com um pouquinho de preguiça aí de acordar, de assistir, né? Então, de que cor você pintaria a preguiça? Aí eu coloquei aqui uma cor pastel, né? Assim, uma cor clarinha que está com preguiça de aparecer, né? Mas que cor você pintaria? Bom, agora a gente viu que o poema apresenta várias palavras. Algumas delas são bem conhecidas nós, né? São palavras comuns que a gente sempre está falando. Outras não são tão conhecidas assim. Então, a gente vai ver um pouquinho ali em cada estrofe, ou em algumas estrofes, a gente vai ver alguns significados aí. Bom, há palavras azuis: céu, encontro, amigo, beleza, sorriso, serenidade. Aqui eu escolhi a palavra serenidade. Você sabe o que significa serenidade?
Bem, para a gente saber o significado de uma palavra, nós podemos consultar o dicionário ou podemos colocar essa palavra em outras frases para que a gente consiga descobrir o que ela realmente significa. Eu trouxe aqui para vocês o significado de serenidade no dicionário. Então, serenidade, característica da pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas, traumáticas. Enfrentou as adversidades com serenidade, que se apresenta sem agitação ou perturbações, tranquilidade. E trouxe uma frase aqui, ó. Exemplo, ela resolveu o problema com serenidade. Então, ela foi tranquila ao resolver esse problema. Assim como o autor nos apresenta a palavra serenidade ali, junto com o amigo, junto com o sorriso, que são palavras, situações, coisas que nos dão essa certa tranquilidade, essa serenidade. Bom, no outro verso das palavras cinzentas, então, há palavras cinzentas, pesadelo, indiferença, nunca, finados, inverno, poluição. Aqui a professora separou duas palavras, indiferença e finados. Então, vamos ver lá. O que é indiferença? Indiferença é características de quem se mantém tranquilo, não demonstrando preocupações, se comportando de forma indiferente diante de algo ou de alguém. Ausência de interesse, falta de consideração, indiferença pelos sentimentos alheios. E o exemplo, Ana agiu com indiferença quando lhe apresentaram o rapaz, ou seja, ela nem ligou, nem aí, nem deu atenção a ele. Então, ela foi indiferente diante dele, Assim, uma pessoa que não demonstrou em sentimentos. Ah, tá, apresentou-lhe, tá. Então, não foi assim, muito prazer, que legal e tal. Ou, às vezes até um sentimento assim, prazer, mas um sentimento às vezes não gostou. Mas não, indiferente que você não demonstra nem que gostou, nem que não gostou. Fica ali assim, tô nem aí. Bom, finado. No texto aparece finados, no nosso poema. Mas a professora trouxe aqui, finado, que deixou de existir, que morreu, defunto, indivíduo que faleceu. Quem morreu, falecido. Então, exemplo, seu finado esposo era muito brincalhão. Então, seu falecido esposo era muito brincalhão. E nós temos uma data, durante o ano, que a gente fala é o dia de finados, então é o dia dos falecidos, onde as pessoas lembram, os seus entes queridos. E está ali com uma palavra cinza, uma palavra assim, que dá uma certa tristeza, tira um pouco do colorido da nossa vida. Há palavras rosadas, vinho, vela, mocidade, namoro, noivado, jardim. Então, mocidade é uma palavra mais conhecida e que a gente pode fazer relação com outras palavras, mocidade. Quando a professora fala mocidade, o que vocês lembram? Eu tenho certeza que já vem uma palavrinha aí na cabecinha de vocês. A palavra moça ou moço. Então, vamos ver o significado aqui, Mocidade. A juventude, período da vida que está entre a infância e a idade adulta. Os jovens, reunião de pessoas jovens, a mocidade se reunia na lanchonete. Então, olha, na mocidade ela era uma atleta, então na juventude ela era uma atleta. Então, lá no tempo da juventude ela era uma atleta. Há palavras verdes, mar, mata, esperança, novo, brotação e vida. Brotação, também, não é uma palavra tão difícil da gente encontrar o significado, se a gente for pensando, for relacionando, até mesmo com as outras palavras ali, é da estrofe, Brotação, me lembra brotar, muito bem, broto. Então, vamos ver qual que é o significado que o dicionário aqui nos traz, Ato ou efeito de brotar, de fazer nascer ramos ou flores, brotadura, brotamento, fase de germinação das sementes, estágio inicial do desenvolvimento de um ramo, flor ou de uma nova planta, broto. E trouxe como exemplo, no jardim haviam várias flores em brotação. Então, haviam várias flores nascendo, brotando.
na última estrofe, né, há palavras multicoloridas. Arco-íris, jardim, lápis, festa, feriado, floricultura. Multicoloridas, né? A professora até já colocou a cor ali para vocês perceberem. Então, multicoloridas, o que significa? Isso mesmo, né? São várias cores, bastante cores diferentes. Então, vamos ver aqui, ó. Multicolorido, que tem várias cores. Qualidade do que possui muitas cores. Multicolor, multicor, policromado. Então, no jardim haviam borboletas multicoloridas. Então, no jardim haviam borboletas de várias cores, né? Haviam borboletas de muitas cores. Então, aqui a professora, né, só assim quis que vocês entendessem um pouquinho, né, esse significado de algumas palavras, né, que nós muitas vezes sabemos, ou às vezes a gente lê e não compreende e não vai buscar o significado. Então, primeiro, quando a gente lê, às vezes não entende, a gente tem que tentar ali, dentro do texto, dentro do poema mesmo, tentar relacionar essas palavras. Ah, mas não consegui entender? Então vai no dicionário, procura o significado e tenta trocar, né? Então, no jardim haviam borboletas multicoloridas. Mas o que é multicolorida? Vai lá no dicionário, vê que tem várias cores. Então, vou ver se dá certo lá na minha frase, né? No jardim haviam borboletas de várias cores. Ah, agora eu entendi. Então, multicolorido são várias cores. E assim a gente vai, né, compreendendo melhor e trazendo mais conhecimento para a gente. Bom, agora a gente vai lá na bancada conversar um pouquinho sobre adjetivos, tá? Sobre características. E lá eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Então, a professora só vai tirar aqui do ladinho as caixinhas, né, do nosso poema, nossas caixinhas coloridas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre características, sobre adjetivos. Por quê, professora? Porque quando nós vamos escrever para o nosso texto, para a nossa frase, tudo aquilo que a gente vai escrever, para ficar mais completo, é interessante a gente descrever, né, a situação, o objeto, o lugar, né, o sentimento, as pessoas, e são as características que nos ajudam, né? Quando eu dou característica para essa pessoa, para esse objeto, né? E essas características, na língua portuguesa, a gente chama de adjetivo. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Por exemplo, a palavrinha amigo, né? Que características eu posso dar para o meu amigo, né? Então, eu tenho um amigo. Como que é esse o meu amigo? Eu posso descrever ele fisicamente. Posso dizer, meu amigo é baixo, meu amigo é alto, meu amigo é loiro, meu amigo é moreno, mas também posso dar outras características para ele que não são características físicas, tá? Por exemplo, eu tenho um amigo que é verdadeiro, tá? Então, uma característica do meu amigo é ser verdadeiro. O meu amigo é legal, então outra característica dele, ele é legal. O meu amigo é leal, né? É fiel, ele não me trai, né? Ele sempre está ao meu lado. Então, aqui, 3 características, 3 adjetivos para a palavra amigo. Quais as características que eu posso dar para a situação de guerra? Né? A guerra sempre é algo, né, que nos traz tristeza, né, que assusta. Então, que características eu posso dar para ela? Né? Então, a guerra é triste, né? A guerra é assustadora, a guerra é injusta, né? Porque na guerra, muitas vezes, as pessoas inocentes sofrem muito, né? Então, 3 características aqui para a palavra guerra, né? Nas palavras cinzentas, a poluição, né? Então, a poluição daquela fábrica, a poluição daquele rio, a poluição daquele lugar. Quais eram as características desta poluição? Em primeiro lugar, né, a poluição sempre é prejudicial. Ela sempre traz prejuízo para a nossa saúde. Então, uma característica dela, prejudicial. A poluição é feia, porque a gente olha, né, para qualquer lugar poluído, que lugar feio, né? É um lugar sujo. Outra característica ali da
poluição. Das palavras amarelas, a professora pegou o lugar. Então, eu visitei um lugar. Qual a característica do meu lugar? Um lugar limpo, um lugar agradável. Perdi uma aqui. Um lugar bonito, né? Então, as características desse meu lugar. Das palavras rosadas, jardim. Vejam que jardim também apareceu no multicolorido. Por quê? Porque o jardim sempre é colorido, né? Então, ele é alegre, ele geralmente é florido, e esse meu jardim aqui eu quero dar a característica de grande também para ele. Então, dei 3 características, 3 adjetivos que descreveram o meu jardim. Então, se em um texto eu vou pôr lá, eu fui num jardim, como que era o jardim? Eu fui em um jardim florido, grande, alegre, né? Colocando aí essas características para o jardim. Da palavrinha verde, eu peguei a palavra vida, né? Então, a vida. Coloquei aqui uma característica triste, porque em alguns momentos estamos tristes, divertida, uma vida simples, tá? Dei aqui as 3 características para a minha palavra. E nas palavras multicoloridas, eu escolhi a palavra arco-íris, né? Então, quais as características que eu posso dar para o arco-íris? O arco-íris é colorido, o arco-íris é misterioso, porque sempre tem histórias em volta do arco-íris. O arco-íris é bonito. Então, aqui, né, 3 características para esse meu arco-íris. Agora, eu vou colocar aqui na mesa algumas gravuras, tá? Para vocês observarem. Então, aqui, né, a professora tem uma gravura aqui, de um lugar, uma paisagem, né, uma paisagem natural. Aqui é da Torre Eiffel. Aqui nós temos uma menina com o globo. Este gatinho aqui que todo mundo conhece, que é o Garfield. Um tigre e uma outra criança. Então, o que a professora vai fazer? A professora vai colocar na tela uma quadrinha. Vocês vão ler a quadrinha e vão olhar aqui na mesa para tentar identificar, né, de qual gravura a professora está falando. Vamos lá, então? Bom, leiam lá na tela, então, ó. Sou muito lindo, também sou veloz. Entre os animais, sou muito feroz. Então, sou muito lindo, sou veloz. Entre os animais, sou feroz. De qual dessas gravuras que a professora está falando? Será que eu estou falando do Garfield, que é um animal, ou é do tigre? Do tigre, né? Um animal feroz. Então, aqui as características dele fizeram com que eu soubesse que eu estava falando do tigre. Vamos mais uma, então? A professora vai pôr lá na tela mais uma. Às vezes, mal-humorado, sempre dorminhoco. Já acordo cansado, mas sou gracioso. Quem aí que é o dorminhoco? Será que é uma das crianças ou é o Garfield? Ah, muito bem, é o Garfield. Então, vamos deixar o Garfield aqui de lado. Vamos ver mais uma lá, ó. Sou muito vistosa, bonita e famosa. Toda iluminada, sou grandiosa. O que aqui que eu tenho que é iluminado, né? Que é grandiosa, que é famosa? A torre, né? A Torre Eiffel. Então, estamos com essas características, conseguimos saber que a professora estava falando da torre, né? Porque eu falava que ela era vistosa, que ela era grandiosa e muito iluminada. Então, pessoal, nós tínhamos 2 objetivos para a nossa aula do dia de hoje. Um deles, que era ler, compreender e interpretar o poema As Cores e as Palavras de Elias José, e nós fizemos isso, né? Lemos, interpretamos e compreendemos o poema. E o segundo objetivo, que era compreender o sentido de palavras desconhecidas presentes no poema, que nós também fizemos. Então, né, no dia de hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a professora Ana Lia aqui de novo para mais uma aula de... Isso mesmo, matemática. E hoje, na nossa aula de hoje, o que a gente vai ver, professora?
Vamos ver pelo nosso objetivo? Então hoje nós vamos resolver desafios numéricos que envolvem, né, as operações de adição e subtração para exercitar o nosso cálculo mental. Então é isso que a gente vai fazer. E por falar, né, em adição, subtração, o que significa isso? O que significa adicionar, subtrair? Vamos dar uma relembrada no que a gente aprendeu o ano passado, inclusive aqui com a professora Anali? Vamos dar uma lembrada? Então vamos lá. Lembram lá? Ó, adição e subtração é o quê? Nós temos a ideia de juntar. Eu tenho uma quantidade, eu tenho outra quantidade. Eu vou juntá-las, né? Então, quando eu junto, eu estou adicionando. Acrescentar. Acrescentar é um pouquinho diferente. Acrescentar significa que você tem uma certa quantidade e outra pessoa ou outro fator vem de fora e acrescenta na sua quantidade alguma coisa e ela aumenta. Então, quando a gente fala acrescentar, significa isso, né? Eu tenho uma certa quantidade e acrescentam a minha quantidade alguma outra que vai formar uma maior ainda, né? Ela é um pouquinho diferente do juntar. O juntar eu tenho e eu tenho, é meu. Duas quantidades que eu sei, inclusive, 5 e 2, eu sei, é meu, eu junto. Agora, se eu tenho 5 e alguém de fora me dá 2, então eu estou acrescentando, tá? Então, e a diferença do juntar e do acrescentar. E na subtração, nós temos umas ideias um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais de ideias envolvendo a subtração, que é o retirar. Quando você tem uma quantidade, você vai lá e retira a quantidade, né? Você está retirando. Ou quando você tem aquela quantidade, só separa as duas, né? Eu vou uma para cá, uma para cá. Quanto ficou em cada um dos grupos? Então, né, é uma questão aí de separação. Comparar é uma ideia interessante, porque eu tenho uma certa quantidade e outra quantidade é posta ao lado. E eu vou comparar quem tem mais, quem tem menos. Quantos a mais? Quantos a menos? Isso é a ideia de comparar. E a de completar também quase, né, se assimila aqui a comparar. Por quê? Porque o completar eu também, né, faço a comparação de duas quantidades, mas eu completo para chegar até a outra. Aquela que tem menos recebe uma quantidade um pouquinho maior para chegar à comparação da outra quantidade, ficarem com a mesma, né? Então, significa a ideia de completar. Todas essas ideias estão voltadas para o campo aditivo. Lembra que a professora já trabalhou muito com vocês no ano passado? Campo aditivo, campo multiplicativo? Então, essas ideias que envolvem adição e subtração fazem parte do campo aditivo. Bem, e hoje nós vamos trabalhar com uma atividade que a gente já fez ano passado, inclusive, né? Vamos ver se vocês lembram, né? Quem ficou aqui na aula da TV com a professora vai lembrar. Quem não ficou na aula da TV, que não assistiu, vai ver hoje. Se chama circuito numérico. Mas o que é isso, professora? Circuito numérico? Então, o circuito numérico, né, é um esquema matemático, né, que vai ter vários números que estão interligados uns com os outros por algumas operações, e no caso de hoje vai ser de mais e de menos, né? Que são a soma e a subtração. Algumas operações que ligam esses números, de modo que o primeiro número que você tem, que você vai iniciar por ele fazendo o percurso aqui do circuito, esse primeiro número que pode estar em qualquer lugar no circuito, esse número também tem que ser o último, para fechar e dar certo esse circuito. Porque se esse primeiro número não for o último também, aí quer dizer que nós erramos o circuito, tá? Então, aqui está um dos esquemas que a professora já, né, mostrou para vocês aí nesse circuito. Vamos ver então como que a gente vai fazer, vai fazer, né? Colocar nos espaços em brancos, né, dos lugares que estão indicados, né, quadrados ou círculos, alguns números. A partir de um primeiro número que a gente pode colocar em qualquer um dos locais, nós vamos fazer operações a partir dele, que estão indicadas pelas setas, né, por todas as setas, dentro do sentido que elas nos mostram. Então, a gente tem que seguir o sentido que elas mostram. Eu não posso pegar essa aqui e vir para cá, porque ela está me mostrando que eu tenho que ir para lá, né? Tem que fazer esse sentido de corrida do circuito. Aqui é a mesma coisa, ó, eu não posso ir para lá, eu tenho que ir, né, para onde a flecha está me mostrando.
E assim a gente vai determinando os próximos números, né, até chegar no último, que também é o primeiro. Deu para entender? Então esse aqui é o nosso circuito numérico. Então a gente vai lá para a bancada agora para fazer junto com a professora. Beleza? Vamos lá comigo? Então aqui agora a professora vai mostrar para vocês alguns, né, dos nossos circuitos numéricos que a gente tem, que a gente pode trabalhar, e aí ele é muito fácil até de fazer. Se você tiver uma folha em branco ou uma folha usada, né, que você aí não usa mais e que dá para rabiscar, você pode montar o circuito desenhando ele, né? Então vejam que a professora vai mostrar para vocês agora aqui na mesa alguns circuitos que a professora já desenhou, né? Tem alguns circuitos que são com círculos, outros são representados por quadrados, mas a ideia, né, do circuito em si é a mesma, né? Então vocês vão observar que vai aparecer para vocês. Então, ó, esse aqui é um circuito, né? Ele tem várias bolinhas, são redondos, né? Aqui a professora tem outro, que é o circuito que envolve quadrados. Esse aqui é o menorzinho, porque eu tenho só 4, né, opções aqui. Eu tenho outro circuito redondo aqui que a professora vai colocar aqui do ladinho, né? Ó, para vocês observarem. Ele tem um pouquinho mais que esse outro daqui, né? Um pouquinho mais de símbolos que a gente vai usar. E tem mais um também um pouquinho maior que aquele primeiro que a professora mostrou para vocês usando retângulos, né? Então aí nós temos 4 desenhos de 4 circuitos diferentes. A ideia que a gente vai trabalhar em cada um deles é a mesma. E dentro desse circuito, como a gente já falou para vocês, a gente vai colocar nas setas algumas operações, né? Aqui então a professora tem, por exemplo, a indicação de uma operação. Se eu colocar essa operação aqui, significa que esse número que eu colocar aqui, eu vou ter que fazer essa operação para encontrar o que vai estar aqui do lado, ok? Então é assim que a gente vai trabalhar. Então a professora agora vai pegar um dos circuitos aqui, né? Vamos começar com o mais simples, esse aqui. Os outros a professora vai tirar aqui do ladinho, daqui a pouco nós voltamos para trabalhar com ele. E esse aqui a professora vai dispor ali nas flechas, nas setas, alguns números. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, aqui, esta outra operação aqui e mais uma operação. Essa operação aqui eu vou deixar por enquanto em branco, porque é essa que nós vamos procurar depois. E aqui nesses quadrinhos nós vamos colocar números. Então a professora trouxe aqui um papel em branco para colocar um primeiro número. Por exemplo, a professora vai colocar aqui o número 10. Pode ser qualquer número, professora, qualquer número. Não tem importância começar com um número. Não dá para ser talvez um número muito grande, né? Para a gente poder fazer cálculo mental mais rápido, porque nossa intenção é desenvolver o nosso cálculo mental. Lembra do objetivo? Então, nós vamos resolver circuitos numéricos para fazer exercício com o nosso cálculo mental. Eu comecei com 10. Ó, a flechinha me diz que eu tenho que andar assim. Por que a professora não indicou aqui a operação daqui ainda? Porque agora, quando a gente chegar aqui, você vai ter que me dizer qual é a operação que eu vou pôr aqui para chegar no número final, que tem que ser o primeiro, ok? Então vamos lá? 10 mais 5. Rapidinho, de cabeça, quanto dá? 10 mais 5? Isso, muito bem, 15, né? Porque essa é uma conta fácil. 15. 15 mais 1. Quanto que é 15 mais 1? Nossa, professora, é muito simples, 16. Isso, então a professora trouxe aqui umas contas mais simples para a gente exercitar. 16, ótimo. 16 agora é menos 2. 16 menos 2, quanto é? Isso, 14. E agora, do 14 para chegar no 10, o que eu tenho que fazer? Isso, eu tenho que retirar 4. Muito bem. Então, ó, por isso que a professora falou que o circuito numérico, o primeiro número também tem que ser o último, né? Então, veja, eu andei, fiz todas as operações, encontrei os números para que no final eu fizesse uma operação que me encontrasse o mesmo número que eu coloquei no primeiro. Entenderam como que faz? Ótimo! Então, agora nós vamos desmanchar esse circuito e vamos pegar um outro agora, né? Vamos pegar aqui um redondo. Esse redondo aqui. Nós vamos fazer agora um redondinho para a gente poder fazer também com mais, né, algumas operações
dentro dele. Vamos começar agora, né? Vamos colocar as operações. Então, eu coloquei aqui, ó, uma operação um pouquinho maior, ó, mais 10. Ó, agora eu vou pegar um número um pouquinho maior. Agora eu vou pegar outros números aqui. Aqui bem nesse meinho aqui que tem uma flechinha pequena, então vou ter que ter uma operação ali também. Aí depois eu vou ter que pegar outra operação qualquer, né? Por enquanto a gente tá aleatório. Ó, peguei mais uma qualquer. E vou deixar essa última operação aqui para a gente ver depois qual é a operação que a gente vai colocar ali para completar o nosso circuito. Fechado? Então vamos lá. Vamos pegar, como a gente colocou a primeira operação aqui e a flecha tá andando para cá, eu vou pôr o meu número aqui, tá? Porque eu tô começando, ó, a andar, né, nesse sentido da direita para a esquerda, né? Nesse sentido aqui, beleza? Então vamos pegar o número 8, né? Vamos começar com o número 8. 8. Esse é o nosso primeiro número que a gente vai fazer a nossa operação. 8 mais 10 dá? Nossa, muito simples, bem facinho. Quanto é? Isso, 18. Ótimo. Agora eu tenho que 18 somar 8. Quanto dá 18 somado a 8? Ai, professora, esse já é um pouquinho mais complicado. Vamos tentar fazer a força aí na cabecinha. Vamos lá, pensa lá. 8 mais 8. Agora deu um número que é maior que 10, não deu? Então joga a dezena lá para outra dezena do 18. Deu quantas dezenas? Isso, muito bem. Então o número que formou foi o número 26. Ótimo. Agora eu tenho que tirar 7 do 26. Ai, professora, agora complicou de novo. 7 do 26, eu não sei fazer conta de emprestar. Precisa fazer uma conta de emprestar agora? Ou a gente pode contar de trás para frente? Conta de trás para frente, pega lá 26, 25, 24, chega, né, tirando 7. Você vai parar em qual número? Conta aí rapidinho nos dedinhos. Quanto? Isso, nós chegamos no número 19. Isso, muito bem. E agora, o que eu tenho que fazer com 19? Eu tenho que somar 6. E agora, 19 mais 6 dá quanto? Isso, 25, muito bem. E agora, professora, do 25 para chegar no 8, qual é a operação que eu tenho que fazer do 25 para chegar no 8? Vamos dar um tempinho. Vamos pensar. Vamos pensar, veja lá, vou dar um tempinho para vocês. Deu? Conseguiram? Nossa, não é um número difícil, não. Vamos ver se você acertou? Eu tenho que fazer, nesse caso ali, eu tenho que diminuir quanto? Quanto que eu tenho que diminuir? Eu já escutei aqui. 17, isso mesmo. Então, ó, menos 17. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Essas operações que estão para fora do circuito não precisam ser operações bem simples. Ela pode ter um número um pouquinho maior, ó. No caso aqui a professora colocou mais 10, aqui ficou menos 17. A intenção aqui é que vocês enxerguem como que a gente está andando no circuito, tá? Então eu começo com números, que pode ser qualquer número, e vou trabalhando com as operações até que o último, ou o primeiro, também seja o último. Muito bem. Esse aqui foi um pouquinho mais difícil, né, por conta dos números, beleza? Agora vamos fazer um outro, vamos fazer um pouquinho maior agora. A professora vai pegar aqui o circuito que tem um pouquinho mais de números, um pouquinho mais de operação. Então ele está aumentando, né? Quando ele aumenta o circuito, ele aumenta também um pouquinho a dificuldade, mas nada que nós não possamos fazer, né? A gente aí pode treinar o nosso cálculo mental em circuitos até bem maiores que esse. Então vamos mais um? Então vamos lá, a professora está aqui com a nossa prancha, né, do circuito, e agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Vamos colocar alguns números, algumas operações, e vamos ver em que número que a gente vai chegar, né, que deve ser também o primeiro número. Então vamos lá, vamos colocar agora um número
que a gente vai chamar assim de número inicial, que pode ser um número grande também, ó, 25, tá? Vamos começar com um número grande. Aí o 25 nós vamos fazer algumas operações com ele, né? Vamos pegar aqui, nós estamos indo nesse sentido, ó, tá vendo? Ele está indo no sentido horário, né? Ó, da esquerda para a direita, igual um relógio. Então a gente vai seguir essa mesma lógica. Então esse último registro aqui nós vamos esperar para ver qual nós vamos colocar. Então vamos lá, mais 5, estão vendo? Vejam os números que a professora está colocando aí para vocês já irem calculando de cabecinha aí qual é o valor que vocês vão colocar. 2. Estão prestando atenção? Isso? Muito bem. Se vocês estão prestando atenção, ótimo. Agora, menos 7. Vamos fazendo a conta aí de cabeça já para ficar bem mais simples para vocês. Isso? Vamos lá. Mais 8. Ok. Estão fazendo? Ótimo. Menos 5. E agora vamos esperar para ver qual é a operação que vai para cá, tá bom? Vamos fazer junto com a professora então? Então vamos pensar lá no número para a gente poder continuar aqui o nosso circuito. 25 mais 5. Nossa, esse tá fácil, né? Números redondinhos assim a gente faz rapidinho. Quanto é 25 mais 5? 30, ótimo, muito bem. Agora 30 mais 2. 32, ótimo. Quem falou aí? Eu escutei daqui, ó, tem gente bem esperta trabalhando com o cálculo mental rapidinho. Agora ficou um pouquinho difícil. 32 tirando 7. 32 tirando 7 é? Vamos ver se vocês sabem me dizer quanto que é? Isso, 32 tirando 7 é 25, muito bem. Agora eu vou somar o 25 mais 8. 25 mais 8, vou dar uma dica, é um número bem simples, que inclusive eles são 2 algarismos iguaizinhos. Quanto dá? Olha, alguém já me falou, escutei aqui, né? Isso mesmo, 33. Agora eu quero tirar 5 do 33. Isso, quanto que dá? Tire lá, faz a continha de trás para frente, assim, ó, contagem, melhor falando, né? De trás para frente. Começa no 33 e vem descendo para você ver onde você parou. Que é o... Isso, muito bem, o 28. Agora, o 28 para o 25, o que a gente tem que fazer do 28 para chegar no 25? Olha, muito simples, muito fácil. Alguém já disse que eu já escutei. Muito bem, eu tenho que tirar 3. Olha, então o nosso circuito também deu certo. Ó, nós saímos do 25... Fomos somando quantidades até chegar, né, diminuindo também, até que nós chegamos de novo no primeiro número. Então, isso é o circuito numérico, né? Então, veja aqui quantas coisas que a gente aprendeu com a professora aqui fazendo esse circuito, né? Nós trabalhamos com cálculo mental, com contas bem simples, né? Por quê? Porque a gente tem que exercitar o nosso cérebro, né? O nosso cérebro precisa de exercício. E esse circuito, ele é bom para treinar as operações de subtração, de adição e depois, posteriormente, também pode ter a multiplicação e a divisão também, nada impede. E assim a gente vai treinando o nosso cálculo mental. De repente, o nosso cálculo mental não é muito rápido, não tem problema. A gente pode usar dedinhos aí para contar, não tem problema. A gente tem o recurso dos dedos, vamos usar. Se a gente tiver que, de repente, fazer um rabisco ali no nosso caderno, no nosso papel para encontrar, não tem problema. A gente não pode aliar, né, as operações com rapidez, porque não é sinônimo. Eu não preciso ser rápido para ser bom, eu preciso ser, né, certo para ser bom, então eu tenho que acertar. Mas se eu errar, professora, eu não sou bom? Não, você não quer dizer que você não é bom. Se você errar, é que você tentou fazer, mas não chegou naquela hora certa de encontrar o resultado. Então, o que a gente faz? Sempre que a professora falou de erro, já lembra que eu já venho muito tempo conversando com vocês aqui na TV sobre os erros? O que a gente faz quando a gente erra? Apaga e arruma, isso mesmo. Então, errar também faz parte, né? Inclusive, a professora também já errou e várias vezes a professora já errou, né? Então, não tem problema, a gente vai lá e conserta, mas o importante é não desistir, né? Se esforçar para aprender. Muito bem, então os circuitos que a professora fez com vocês são circuitos fechados, né? Eu começo no número e termino nele mesmo.
Mas nós temos uma outra espécie de circuito que não é bem um circuito. A gente está chamando aqui agora de caminho de operações, caminhando com as operações, que a professora vai mostrar também aqui para vocês agora. Deixa a professora afastar aqui um pouquinho, para que vocês possam ver aí na sua casa qual é esse caminho das operações. Caminhando com as operações. A professora trouxe aqui, lembram também que a gente já brincou com esse tipo, né, com essa nosso tabuleiro aqui das operações, que tem aqui as formas geométricas, as setinhas. Então, essas formas geométricas possuem números, e esses números vão nos levar a um número final, que na verdade não tem que ser o primeiro, ele pode ser qualquer outro número, né? A gente fala aqui que aquele outro circuito que a gente começou lá antes, né, o circuito numérico, o que ele tinha? Ele começava, né, e tinha que terminar no mesmo número, porque ele era um circuito fechado. Aqui ele não está fechado, ele está aberto. Aí eu começo em um, vou andando, seguindo as flechinhas e chego no final. Esse final pode ser o mesmo número, às vezes até a coincidência de poder ser, mas necessariamente não precisa. Aqui a gente pode ter números diferentes, tá? Ao contrário daquele que a gente tinha lá no início. Então nós vamos começar com um número ali naquele quadrinho azul. A professora vai colocar um número ali, tá? Um número também bem simples, bem baixinho aí para a gente aprender, né? Trabalhar com o nosso cálculo mental. Que número que é aquele que a professora colocou ali? O símbolo do 5, isso mesmo. Agora a professora vai distribuir algumas operações nessas flechinhas que vocês estão vendo aí, tá? Então presta atenção para ir já fazendo o cálculo mental, usa o seu raciocínio aí, usa a sua cabecinha para você ver como vai fazer, tá? A professora está colocando alguns números, uns um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, né? Para a gente ir também treinando aí algumas operações um pouquinho maiores. Uns bem pequenos, né? Uns mais simples, outros mais complicadinhos, mas nós vamos dando, né, conta aí dos nossos números. Então vejam aí para ir fazendo a continha já na cabeça de vocês, tá? Então olha, a professora está colocando aí algumas operações aleatoriamente para ver aonde a gente vai chegar. Então tem mais uma operação aqui. Já estão fazendo as contas de cabeça, né? Fazendo as operações aí na cabeça de vocês para saber qual é o número que a gente vai chegar no final? Ótimo! Quem está fazendo, beleza. Então vai treinando aí que a gente já vai chegar no número final. Eu estou colocando aí nas operações dentro do nosso circuito, aí, né? Ou dentro da nossa corrida, né? É um percurso aí das operações que a professora está colocando. Pronto, estão olhando? Isso, tem gente que já está me dizendo que já está chegando junto comigo no número final. Beleza, daí vamos ver se a pessoa chegou mesmo no número que era para chegar, né? Ótimo! Então agora nós vamos terminar com mais um número que eu vou esperar para colocar essa operação aqui, tá? A professora ainda não vai colocar, porque vamos ver aonde a gente quer chegar com essa operação, que daqui a pouquinho nós vamos ver o número que vão estar lá no final. Muito bem, começamos com 5. O que a gente vai fazer? Do 5 para cá, a gente vai seguindo as ordens e vai colocando os números ali. 5 mais 7. Também é fácil, né? 5 mais 7, quanto é? 12, ótimo! Olha, eu tenho 12 mais 12, ó, números repetidos, né? 12 mais 12, muito fácil também, né? Não precisa nem fazer a armação de conta. Quanto é 12 mais 12? Isso, 24, parabéns! 24 tirando 4, muito simples, muito fácil. Quanto é 24 menos 4? Isso, 20, muito bem. Olha, de novo, encontrei um número aqui igual, repetido, 20 mais 20. Ótimo, muito bem, cabeça está funcionando, né? Na verdade, a gente não precisa nem fazer operação muito difícil. Aí 20 mais 20 é fácil, deu? 40. Agora, o que eu tenho que fazer com 40? Olha a setinha ali. Isso, eu tenho que tirar quanto? 8. Se eu tirar 8 do 40, eu fico com quanto? Muito bem, 32. Ótimo. O que eu tenho que fazer com o 32? Tenho que tirar 5. Nós temos daí
tirando 5 do 32? Ah, ficou um pouquinho mais complicado? Não tem problema. Vamos esperar aí as mãozinhas contarem de trás para frente. Quanto deu? Isso, 27. Agora eu vou fazer 27 mais quanto? Ah, muito simples, facinho de fazer essa conta de cabeça. 27 mais 10, isso, 37. 37 eu vou tirar 2, muito simples. Tirando 2 eu fico com quanto? Isso, ótimo, olha que tem muita gente respondendo certo, parabéns. 35. E agora, professora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, a professora vai colocar ali um número no final. Eu vou colocar um número, ó, aqui. Para sair desse número e chegar nesse número, o que nós temos que fazer? Sair desse para chegar nesse. Ótimo, nós temos que fazer uma operação. Muito bem. Que operação que eu tenho que fazer para sair do 35 para chegar no 15? Quanto? Ah, ótimo! Ó, escutei alguém falando menos 20. Isso, então eu vou pegar o 35 menos 20 e cheguei no 15. Mas, professora, e se eu quisesse chegar, de vez do 15, eu quisesse chegar no 20? Aí eu ia continuar fazendo a operação que eu estava agora há pouco? Não, né? Porque eu mudei o resultado. Se eu mudei o resultado final, a operação final também tem que mudar. Então, agora eu tiro 15. Olha que interessante, né? Vejam quantas coisas a gente aprendeu na aula de hoje. Então, agora nós, né, vimos todos os nossos trabalhos aqui com o cálculo mental de adições e subtrações dentro de circuitos numéricos e dentro desse percurso. E tudo isso a gente fez para a gente chegar aonde que a gente queria chegar. Vamos lá no nosso objetivo? Então, hoje nós quisemos, né? Nós trabalhamos hoje, né? Antes do objetivo propriamente dito, nós trabalhamos com os circuitos numéricos que envolviam adições e subtrações para exercitar o nosso cálculo mental. E tudo isso a gente fez para que a gente chegasse no nosso objetivo, que era resolver os desafios numéricos envolvendo operações de adição e de subtração, para exercitar o nosso cálculo mental. A gente conseguiu fazer tudo isso, não é? Então veja quanta coisa a gente fez na aula de hoje. E para você exercitar um pouquinho mais aí na sua casa, a professora propõe uma tarefa. Então qual é a tarefa? Também 2 circuitos. Você vai partindo do número que a professora sugeriu, fazendo as operações de acordo com o percurso, né, do circuito, para que também cheguemos lá no número final. E aqui a professora já dá todas as operações, ó, fica mais simples de resolver, né? Aqui a mesma coisa, a professora deu um número e a gente vai seguindo no circuito, fazendo as operações até chegar nesse número de novo. Beleza? Então veja, tudo isso que vocês vão fazer de tarefa é aquilo que a gente fez aqui na aula junto com a professora, então não está nada difícil, não é verdade? Bem, meus amores, se esforcem, né, para aprender, para fazer. Depois, lá na escola, você pode conversar com a professora, com a tua professora, contar para ela o que você aprendeu aqui na aula, para que ela também possa contar para os nossos amiguinhos que estão lá na escola. Beleza? E aqui nós vamos ficando. Nossa aula está terminando, meus amores. A professora já está morrendo de saudade, mas a gente vai se ver lá na próxima aula. Tudo bem? Eu fico aqui, vocês ficam aí, se cuidem, se protejam, né? E até a próxima. Um beijinho e até lá. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Para iniciarmos a nossa aula, vamos lembrar os nossos 3 conceitos básicos de Ciência da Natureza. Aí, lembraram dos nossos 3 conceitos básicos? Como nossos 3 conceitos é investigação, experiência e conhecimento, hoje nós iremos iniciar a nossa aula de ciências com o processo de investigação.
Para isso, quem veio nos ajudar nessa aula foi a professora Liz, que irá contar uma história para todos e todas vocês. A história da cegonha e da raposa. Vamos ouvir com atenção? Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Que saudades de vocês! Adivinhem só, que história que eu vou contar hoje? Sim, é a história de uma certa raposa. Ah, mas não é só a raposa que vai participar da nossa história. Sabem quem mais veio para contar essa história? A cegonha! Isso mesmo, a cegonha. Era uma vez uma cegonha e uma raposa. E as duas eram muito amigas. Elas brincavam juntas, elas conversavam e viviam muito bem. Certa vez, a dona raposa, que tinha um certo jeito meio astuto de ser, resolveu convidar a cegonha para comer lá na sua casa. E a cegonha, muito querida, aceitou. E assim se foram. Quando chegaram na casa da raposa, a raposa então foi para a cozinha. E lá ela começou a mexer e cozinhar e mexer, até que a pobre da cegonha escutou um barulho assim de liquidificador. Quem tem liquidificador em casa? O que o liquidificador faz? Bem isso. A raposa danada colocou toda a comida no liquidificador e apertou o botão. E ficou ali, moendo, moendo, moendo. Depois arrumou toda a mesa e colocou na mesa um prato assim bem raso. Pegou todo aquele líquido do liquidificador e derramou no prato e começou a comer. E aquilo era uma delícia. O tempero vinha um cheirinho tão gostoso. A pobre da cegonha até que tentou, mas ela não conseguia comer nem um pouquinho, porque aquele bico comprido não deixava. Saiu da casa da raposa com muito mais fome e triste. Mas aí, como os amigos costumam fazer favores aos amigos e retribuírem certas atitudes, a dona cegonha teve uma ideia. Resolveu então preparar um jantar para a dona raposa. E a raposa já aceitou, porque a raposa era muito comilona. A cegonha então preparou toda a comida com muito carinho. Mexeu tudo bem temperadinho. Lá da rua dava para cheirar, sentir o cheiro do tempero da cegonha. E aí pegou um jarro e derramou toda a comida lá dentro. E chamou a raposa. Venha, dona raposa, venha comer um pouquinho. E a raposa chegava a babar de vontade. E a cegonha então começou a comer. Que delícia, está muito bom, não é, dona raposa? E a raposa, tadinha, não conseguia
dica de nada. E foi assim que a dona Cegonha deu uma lição na raposa. E as duas aprenderam que amizade é quando a gente ajuda o outro e não quando a gente tenta prejudicá-lo. E que não é bom fazer maldade para o outro. E que o que é bom para a dona Raposa pode não ser bom para a dona Cegonha. E assim as duas começaram a conviver em perfeita harmonia, porque são assim que os amigos vivem. Quem gostou da história da raposa e da cegonha? Levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima! Muito obrigada, professora Liz, por partilhar essa história conosco. Agora, vamos lembrar um pouquinho da história. O nome da história é A Raposa e a Cegonha. Muito bem. O que falava essa história? Ah, estou gostando de ver. A história falava que a raposa convidou a cegonha para jantar. Durante o jantar, quando estava servindo os alimentos, a raposa serviu a cegonha num prato raso. O que aconteceu? Muito bem, o bico da cegonha não conseguia se alimentar, não conseguia pegar a comida e ela não pôde se alimentar. Passados uns dias, o que aconteceu, alunos? Isso aí, a cegonha retribuiu o jantar. E ao retribuir o jantar, ela serviu a raposa em uma jarra com o bico fino, né? Ela estava bem assim que não dava para o quê? Para a raposa se alimentar. A raposa, ela ficou chateada. Só que ela parou um momento e refletiu. O que ela refletiu? Que ela tinha feito isso primeiro com a cegonha. Veja como é importante o outro para conosco. Como é importante o trabalho coletivo de todos. Eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, isso mesmo, a pandemia do coronavírus, o outro é muito importante. Por isso que é fundamental a gente ter cuidado com toda a higiene. Lavar as mãos com água e sabão, passar o álcool em gel, muito bem, manter o distanciamento físico e também utilizar a máscara. Pensando tudo isso, veja como é importante a gente cuidar dos nossos familiares, cuidar também de quem? Dos nossos amigos e também das pessoas que nós não conhecemos. Um protege o outro. E pensando nessa proteção, o ano passado nós tivemos que dar uma pausa. Uma pausa nas nossas atividades escolares, na nossa rotina escolar e nas nossas aulas presenciais. Por que nós demos essa pausa? Muito bem, por causa da pandemia do coronavírus. Essa pausa foi necessária. Vocês lembram lá da primeira aula que nós tivemos no programa? Ah, era sobre o coronavírus. Então, quando a gente estuda ciência, muitos conceitos nós precisamos relembrar. E esse conceito dessa primeira aula também é necessário relembrar, porque cada vez que nós vamos ler algo novamente, nós vamos prestar mais atenção. Assim como aprender a ouvir novamente, nós estamos ampliando nosso conhecimento, prestando mais atenção e observando certos detalhes. Nessa aula do coronavírus, a professora utilizou o quê? Isso mesmo, a esponja de aço com os palitos de fósforo para explicar o quê? Ah, vocês estão lembrando como o coronavírus ele é expelido das nossas mãozinhas. E também a professora utilizou nessa aula, vamos lá observar no próximo slide, o coronavírus em massinha, que ela pediu para que vocês explicassem essa aula em casa. Continuando a nossa aula, nós iremos para o nosso objetivo, para nós relembrarmos tudo isso. Identificar as formas de transmissão do micro-organismo, vírus, coronavírus, atitudes e medidas adequadas para a prevenção da doença Covid-19.
Então, pensando no nosso objetivo, nós iremos para alguns termos. Vamos lá para alguns termos? Então, o primeiro termo que nós iremos é o conceito de vírus. Vamos lá? Vírus são organismos microscópicos, de estrutura simples, que não são formados por células, a sua molécula é envolta por uma membrana lipídica bem fina. Ele só se reproduz dentro da célula de outro ser vivo. Então, o vírus é um ser microscópio, ele é bem pequenininho. O nosso segundo conceito vai falar sobre o coronavírus. Então, aqui, observem o que é o coronavírus. O coronavírus é um vírus que pertence a uma família viral que causa infecções respiratórias. Ele precisa de um hospedeiro para se reproduzir. Então, estão relembrando o conceito? O coronavírus é um vírus. E agora, vem uma outra pergunta, né? Como ele chega no organismo do hospedeiro? Vamos lá? O coronavírus chega ao organismo humano pelas vias aéreas superiores, que são o nariz e a garganta, e segue para os pulmões, atingindo as células. Então, esses são os 3 conceitos que nós estamos reaprendendo, aprendendo novamente sobre o coronavírus. Então, ele chega no nosso organismo pelas vias aéreas. Quais vias aéreas? O nariz e a boca, e segue para os pulmões, né? Pensando nisso, nós vamos para a nossa pergunta norteadora da nossa aula. Vamos lá? O que você sabe sobre a Covid-19? Pensando aí em casa, vamos lá? Agora partiu para nossas hipóteses. Primeira hipótese, é uma doença contagiosa. Segunda hipótese, alunos, fica doente se não se cuidar. Terceira hipótese, lavar sempre as mãos. Quarta hipótese, usar máscara ao sair de casa. Muito bem lembrado. Pensando nisso, vamos retomar ali sobre os conceitos de coronavírus. Vamos retomar os conceitos dos sintomas do coronavírus. Vamos lá? Então, quais que são os sintomas da Covid-19? Então, quando uma pessoa ela pode apresentar os seguintes sintomas: o nariz escorrendo, dor de garganta, tosse, febre, dificuldade em respirar. A dificuldade em respirar é assim quando ela vai percorrer pequenas distâncias. Por exemplo, ela vai de um cômodo da casa, sai da sala e vai para a cozinha. Então, ela vai ter muita dificuldade para respirar. Muito bem lembrado, alunos! Também existem pessoas que têm o quê? A perca do paladar e do olfato, ou seja, ela já tem uma dificuldade para sentir os cheiros das coisas e os sabores dos alimentos. Nossa, vocês estão demais! Vocês estão aprendendo e reaprendendo e mandando dicas para a professora da aula do ano passado. Continuando agora a nossa aula, nós vamos lembrar um pouquinho como é esse processo de transmissão do vírus. Vamos lá? Ele pode ser transmitido pelo espirro, pela tosse, pelo catarro, pelas gotículas de saliva, contato físico com pessoas infectadas, sem as medidas de cuidado, e contato com superfícies contaminadas. Nossa, tudo isso pode transmitir o coronavírus? Sim, por isso a importância do uso do quê? Das máscaras. Ela é fundamental para que a primeira medida para que a gente venha se proteger da Covid-19. Então, continuando um pouquinho nossa aula, para entender um pouquinho esse processo de como ocorre a transmissão do coronavírus, eu vou pedir para a professora Gabi vir me auxiliar aqui, né? Então, aqui eu vou pegar o boneco. Esse boneco aqui, ele está representando um ser humano, né? E aqui a professora Gabi, que está nos auxiliando, vai pegar o espelho. Esse ser humano, todo faceirinho, estava passeando, né? Passeando, de repente, ele observou o quê? Um espelho. Ah, começou a ajeitar o cabelo,
né? Observar se não tinha alguma sujeirinha. E, de repente, o que aconteceu? Vamos lá? Ele espirrou. Opa! Acontece. Vamos encaixar aqui de novo. Atim! 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 Nossa! Vocês perceberam o que aconteceu? Ao espirrar, isso mesmo. Ao espirrar, vamos deixar aqui o nosso representante, né? Ao espirrar, o que ocorreu? O espirro, ele não ficou concentrado só em um local. Ele acabou espalhando, não é? Então, quando a gente não está usando máscara, o espirro ele vai espalhar por outras regiões, né? Como que isso ocorre? Como que a gente pode ter uma explicação para tudo isso, né? Quando nós espirramos, as gotículas que são expelidas da nossa boca, elas são levadas por uma nuvem gasosa. E elas podem percorrer certas distâncias de 3, 4, 5 metros, não é? Principalmente as menores. E nós observamos que o espirro, na verdade, ele não fica apenas em uma região, ele vai para toda a região. E se a pessoa estiver, às vezes, com o coronavírus, pode ser assintomática, que não manifesta os sintomas, ou então a pessoa assintomática, que vai ter os sintomas, ela vai também, ao expelir alguma coisa, né, ela pode espalhar pelo ambiente, não é? Lembrando que, né, vocês tiveram uma aula também que tem um tempo de duração naquele ambiente. Por isso que é importante a gente sempre o quê? Higienizar os ambientes e tudo mais. E se ele estivesse com uma máscara, será que isso ia acontecer? Então, a professora vai limpar aqui, né? Isso. Vamos colocar aqui bem encaixadinho, né, agora, no nosso bonequinho. Vamos aqui colocar uma máscara. A professora está ajeitando, né? Vamos lá? Assim. Opa! Ah, vocês observaram o que aconteceu agora? Ele estava usando máscara, não é? Observe o que aconteceu. Isso, as gotículas de saliva não se espalharam, não é? Quanto mais camadas tiver a máscara, melhor vai ser a proteção. Então, como nós já observamos tudo isso, agora a professora vai explicar para vocês como que é o modo correto de se usar a máscara. Vamos lá? Primeiro, eu preciso estar com as minhas mãos sempre limpas. Então, vamos lá. Vou higienizar a minha mão. Peguei o álcool, passei na minha mão, né? Vou retirar a máscara do pacotinho, sempre manuseando ela pelo elástico, tá? Retirei minha máscara do pacotinho, ela está limpa. E vou colocar no meu rosto. Aqui, eu tenho que observar o quê? Que o elástico, se ele está confortável. Então, esse elástico, ele não pode estar frouxo e nem muito preso na minha orelha. Outro ponto importante do uso da máscara é que a máscara, ela tem que cobrir esse aqui, ó, o nariz e a minha boca, né? E eu também tenho que evitar de colocar a mão na frente da máscara, porque é uma medida de prevenção. Passou 2 horas ou a minha máscara umedeceu, eu vou ter que trocar essa máscara se eu estiver, né, longe de casa. Então, então o que eu vou fazer? Se eu estiver longe de casa, eu vou trocar a minha máscara, né? Então, eu vou retirar ela pelo elástico. Isso. Vou pegar essa máscara que eu utilizei e vou colocar ela em um pacotinho. Após eu colocar, porque ela já está utilizada, eu vou deixar ali até eu chegar em casa. Depois que eu guardei essa máscara em um pacotinho, cheguei na minha casa. Agora nós iremos ver o que vai acontecer. Então, eu cheguei em casa, eu vou tirar essa máscara, vou colocar ela em uma solução com um pouco de água sanitária e sabão, né?
e por uns 30 minutos. Depois disso, eu vou pegar essa máscara, vou esfregar, vou lavar, vou enxaguar em água corrente e colocar ela no sol para secar. Secando após o sol, eu vou pegar o quê? Eu vou recolher, é claro, vou recolher essa máscara e vou o quê? Isso mesmo, vou pedir para um adulto passar essa máscara para mim, utilizando o quê? O ferro de passar roupa, não é? Então, eu vou pegar porque um adulto que pode só manusear um ferro, ele esquenta, ele é muito perigoso. Então, é isso que eu irei fazer. Só que as medidas de prevenção, elas não terminam por aqui, não é? A outra medida de prevenção que é muito eficaz é lavar as minhas mãos com água e sabão. Então, agora, a professora vai lavar as mãos, a professora Gabi vai me auxiliar novamente. Né? Pode apertar. Isso. Obrigada. Vamos colocar um pouco de água aqui. Isso. E vou esfregar as minhas mãos. Primeiro, né, eu vou fazendo a espuma. Esfregar aqui a minha palma da minha mão. Esfregar aqui o dorso, as costas da minha mão, bem esfregadinha das duas. Esfregar cada um dos meus dedos. Isso. Não é? Também fazer o quê? Ah, muito bem lembrado. Esfregar entre os dedos, né? Fechar assim como se fosse pegar um punhadinho de algum sal, açúcar, né? Esfregar aqui as pontas dos meus dedinhos por causa das unhas. Muito bem. Esfreguei bem minhas mãos. Esqueci alguma parte? Claro, muito bem lembrado. Os meus punhos, né? Os pulsos, né? Esfregar tudo aqui certinho. Agora a professora Gabi vai me auxiliar a enxaguar, sempre com água corrente. Isso. Muito bem. Enxaguei bem. Para quê? Para aquela molécula, né? Aquela membrana lipídica, que é uma camada de gordura do vírus, vai embora pelo ralo. E vou pegar um papel e enxugar as minhas mãos. Viram como é simples o cuidado? Assim eu estou protegendo a mim mesmo e outro. E descartar sempre, como tem aqui, em local adequado o papel que eu enxuguei a mão. Lembrando, quando eu fizer enxugar a minha mão com o papel, eu devo pegar esse papel e fechar a torneira que eu estou fazendo com o próprio papel para jogar antes do lixo. Continuando a nossa aula, né? A nossa aula hoje que foi com o uso de máscaras. Pode passar. Né? Nós aprendemos sobre os cuidados com a máscara. Nós aprendemos também sobre os cuidados com a higiene com as mãos. E agora, nós vamos relembrar que é usar a máscara e lavar sempre as mãos né, com água e sabão e utilizando água corrente para o quê? Para o vírus ir embora. Então, agora vamos retomar as nossas perguntas. O que você sabe sobre a Covid-19? É uma doença contagiosa, fica doente se não se cuidar, lavar sempre as mãos, usar máscara ao sair de casa. Vamos pensar, juntar todas as nossas hipóteses que vocês estão aprendendo e que vocês já estão passando essas dicas um para o outro, para o familiar, e vamos ver as respostas para concluir a nossa aula. Próximo slide. O vírus é um micro-organismo que nós aprendemos hoje, não é visto a olho nu, somente por microscópio. No caso do coronavírus, ele é um vírus que tem uma característica de atacar as células do sistema respiratório. A doença que esse vírus causa é chamada de Covid-19 e como medida preventiva devemos sempre lavar as mãos e usar a máscara. Muito bem, alunos! Atingimos o nosso objetivo? Identificar as formas de transmissão do micro-organismos, vírus, coronavírus, atitudes e medidas adequadas para a prevenção da doença Covid-19? Claro que atingimos! Vocês até me ajudaram a relembrar alguns pontos da aula. Então, agora, como tarefinha para vocês, vocês vão orientar, ensinar, né, como se toma essas medidas preventivas e sempre estar se cuidando, seja em casa ou fora de casa. Até a próxima aula de ciências. Um beijo enorme no coração de vocês.
Meu nome é Ana e estudo na Escola Alda do Santo Sabonato. Não é difícil estudar de máscara. E sei que as outras crianças também vão conseguir. Então, crianças, agora tem que lavar as mãos por causa que está muito diferente. Lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel. Também tem que se cuidar. O distanciamento social e o comprimento é muito diferente.